Olá, eu sou Marcos Antônio, esse é o canal Verdade que Liberta, e aqui nós estamos mais uma vez para juntos falarmos um pouco mais de história, da Bíblia, e nesse momento eu convido você então a estar assistindo a esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para ajudar aqui o meu canal aqui no YouTube, tá? E esse vídeo aqui, o meu canal na verdade, a proposta dele é falar sobre história e sobre a palavra de Deus. Se você já é inscrito, meu muito obrigado a você por ser inscrito no meu canal, por estar sempre assistindo, compartilhando os vídeos que aqui são colocados, tá bom? Confesso que fazia um bom tempo que eu não gravava vídeos, em virtude do tempo, da correria, trabalho, estudo, daí acontece que a gente fica meio que sem tempo, né? Mas aqui estamos para graça de Deus, né? Pela graça de Deus. Aqui estamos para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo anterior eu apresentei para vocês o tema dos vídeos subsequentes que irei gravar aqui no canal. O tema será o livro de Atos dos Apóstolos e a Sociedade Greco-Romana. Esse é o tema de minha escolha, certo? Sugerido pela faculdade, a faculdade Uninter. Ela sugeriu vários temas, alguns temas de história para que nós abordássemos em nosso estágio. E o tema que eu escolhi foi sobre falar da Grécia e de Roma, né? E aproveitando também, pegando a história do primeiro século da nossa era, né? Primeiro século depois de Cristo, ou da Era Comum. Então eu vou abordar o livro de Atos dos Apóstolos com a perspectiva de nós entendermos o porquê desse livro ter escrito, né, o porquê dele ter sido escrito, quem é o autor dele, né, quando foi escrito, o porquê, né, e também Atos vai trazer muitos dados históricos importantes e que também fora da palavra de Deus, fora da Bíblia, nós temos citações de historiadores, de estudiosos que falaram acerca dos mesmos fatos que o livro de Atos foi registrado. Então convido você então a viajar comigo na história. Vamos voltar a quase 2000 anos atrás, quando nós então agora vamos falar de um tempo onde o Império Romano dominava e que existia também dentro do Império Romano cerca de 5 milhões de judeus, né? Judeus cristãos que ali habitavam, né? Então vamos lá. O livro de Atos dos Apóstolos, ele é escrito pelo evangelista Lucas. Quem era Lucas? Ele era grego, ele era companheiro de Paulo em suas viagens missionárias. A palavra de Deus fala que ele era médico, de acordo com Colossenses, capítulo 4, versículo 14. E ele não era apenas médico, mas, segundo o cânon muratoriano do ano de 170 depois de Cristo, ou seja, do segundo século da nossa era, esse cânon muratoriano vai nos dizer também que Lucas ele era um estudante de direito ou um jurista. Se ele for um jurista, então o livro de Atos, que foi de autoria de Lucas, assim como o seu evangelho que leva o seu próprio nome, esse livro ele pode ter sido um dossiê jurídico para a defesa de Paulo perante Nero César. Então, quando você pega aqui o livro de Atos, né, você percebe que o título aqui é Atos dos Apóstolos, né? Mas, na verdade, você não vê falar de Bartolomeu. Você não vê falar de Tomé. Você não vê falar de... muito pouco você ouve falar de Tiago, fala de Pedro, né? Mas 90% do livro vai falar do apóstolo Paulo. Exatamente. Então aqui nós temos as histórias, né? A igreja primitiva, ela começa ali, ela tem o seu início, né, com Cristo fundando a igreja, aí ele ressuscita, vai aos céus e deixa aqui a igreja, né? A igreja primitiva. E aqui você tem algumas as viagens de Paulo, né, as viagens missionárias de Paulo. Foram 4 que ele fez. Porém, a última, né, a viagem que Paulo fez a Roma, já não foi por livre e espontânea vontade, né? Então aqui esse dossiê,
que é o livro de Atos, né, ele foi escrito para a defesa de Paulo diante de Nero. O incrível é que Atos dos Apóstolos ele começa de forma minuciosa, começa com muitos detalhes, mas quando ele chega ao final, né, a gente percebe lá no capítulo 28 de Atos, a gente percebe que parece que não tem uma conclusão. O livro fica inconclusivo, né? O livro ele não tem uma conclusão legal, né? Ali fala no último versículo, eu vou ler aqui para vocês, por exemplo, Atos capítulo 28, se você tem aí a sua Bíblia, pegue sua Bíblia aí na sua casa, ou em qualquer lugar onde você estiver. Atos capítulo 28, versículo 30 e 31 também, que diz assim: Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, ou seja, firmeza, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Pronto, é assim que o livro de Atos termina. O livro de Atos ele foi escrito por volta do ano 62 ou 63 depois de Cristo. E essa teoria é a mais plausível no meio acadêmico para nós definirmos a data, né, do livro de Atos, quando foi escrito. Isso porque no ano 64 houve ali então um incêndio em Roma, né, que Nero estava perseguindo os cristãos, e até mesmo existem relatos de cristãos que foram que serviram, né, melhor dizendo, de tochas humanas. Né? Então Nero infligiu perseguição aos judeus no ano 64, e ele pôs a culpa nos próprios judeus cristãos da época, né? No próprio cristianismo ali. Ele botou a culpa. Também aqui não é mencionado a destruição do templo de Jerusalém, da cidade, a invasão romana à cidade, né? Que foi no ano 70 depois de Cristo, também você não tem no livro de Atos. Você também não tem a revolta judaica do ano 66, quando o procurador chamado Floro, um procurador romano, ele exige 2 talentos de ouro do tesouro do templo de Jerusalém. Ele exige aos judeus. Daí então estoura a guerra, a revolução judaico-cristã contra o Império Romano. Até eu vou pegar uma obra aqui, chamada Histórias das Religiões, Apocalipse e História de Israel. Eu vou ler aqui para vocês, por exemplo, o que fala aqui na página 166, falando um pouco a respeito do cerco e a queda de Jerusalém. Aqui diz assim: Quando o procurador Floro exigiu 2 talentos de ouro do tesouro do templo, no ano de 66 depois de Cristo, a revolta estourou. A guarnição romana foi atacada e Jerusalém foi tomada pelos rebeldes. Irrompeu a rebelião por todo o país. Na Galiléia, a revolta foi abafada, mas na Judéia a guerra ainda prosseguiu e inúmeros judeus refugiaram-se em Jerusalém, que já se encontrava lotada devido à festa da Páscoa. Em meio a essa campanha, morreu o imperador Nero, né? E a história vai dizer que Nero se suicidou. Vamos falar ainda nessa série aqui, vamos falar um pouco sobre o imperador Nero. Vespasiano, que então chefiava a guerra contra os judeus, foi chamado a Roma e deixou o cerco de Jerusalém a cargo de seu filho Tito. Essa é uma informação que tem nesse livro que eu citei para você, extraída de Flávio Josefo. Flávio Josefo foi um judeu que trabalhava a serviço de Roma e ele era historiador, né? Ele nasceu no ano 37 em Jerusalém e morre no ano 100 em Roma. Então aqui a gente percebe que o livro de Atos ele tem uma inconclusão em seu livro. Como eu falei, não tem descrito o incêndio provocado por Nero em 64, não tem a revolta judaico-cristã contra Roma em 66, e nem tampouco tem a destruição de Jerusalém do templo do ano 70. Então a teoria mais sensata em se dizer da datação do livro de Atos
é que ele foi escrito por volta de 62 ou 63 depois de Cristo, Paulo já preso, né? Já respondendo, né? Já respondendo ali diante dos líderes de Roma, Félix, Festo, né? Diante dos governantes romanos. Então vamos lá. Continuando aqui a nossa linha de raciocínio, o livro de Atos também, né? Como eu disse logo no início, ele tem por autor Lucas, né? O médico. Ele era médico, de acordo com Colossenses 4,14. Ele era companheiro de viagem de Paulo. E ele que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Como nós estamos falando aqui acerca desse livro, aqui da Palavra de Deus, eu quero trazer agora algumas citações históricas que comprovam a veracidade desse livro e dos fatos nele contido. Tá? Então, eu quero pegar aqui a primeira citação. Ela diz aqui, uma citação aqui de Lee Strobel, um escritor norte-americano. Ele vai falar acerca do livro de Atos. Ele diz assim: os arqueólogos que usaram o livro de Atos para fazer seu trabalho demonstraram que Lucas era um dos historiadores mais precisos do primeiro século. Portanto, a arqueologia pode ajudar a confirmar a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Testemunho forte, né? Lee Strobel, um escritor norte-americano, como havia descrito, ele fala de que arqueólogos usaram o livro de Atos, né, ali, para então demonstrar, né, que Lucas, né, estava certo e de que o livro de Atos é realmente um livro confiável, né? Então, longe de ser um mito, longe de ser um conto, né, qualquer, o livro de Atos realmente é um livro histórico, né? Lee Strobel, ele dá esse testemunho. Uma outra citação também, aqui eu quero comentar com vocês, é o que disse o Dr. Rodrigo Silva, arqueólogo, teólogo e filósofo, né, brasileiro, apresentador do programa Evidências da Rede Novo Tempo de Comunicação. No seu programa O Nascimento de Jesus, ele afirma o seguinte: William Hussey era um dos maiores especialistas em história da Ásia Menor, cético em relação à Bíblia. Ele empreendeu um projeto com a intenção inicial de desacreditar os evangelhos sinóticos, isto é, Mateus, Marcos, Lucas, especialmente Lucas, para provar que a sua tese estava errada, ou seja, que o conteúdo do evangelho estava errado. William Hussey, né, William Mitchell Hussey, né, era o nome completo dele. Ele era escocês e ele era o maior especialista em história antiga que havia na Grã-Bretanha, na Inglaterra. Então, William Hussey, ele era um cético, como o Dr. Rodrigo Silva citou, ele era um cético em relação à Bíblia. E ele era muito perguntado sobre o apóstolo Paulo, sobre Lucas, sobre, quem sabe, Apolo, os demais apóstolos do Senhor Jesus. Então, muito contrariado, com as pessoas ali sempre querendo saber dessas histórias, procurando saber através do William Hussey, então ele fez uma expedição por todo o território onde Lucas descreve que há ali pelo menos 32 países, 54 cidades e 9 ilhas. Ele começa a percorrer toda a Ásia Menor, coletando informações para reforçar a sua tese, o seu ceticismo de que Lucas estava errado. Mas no fim dessa expedição, William Hussey, ele terminou essa expedição não como um cético mais, mas agora como um crente. Porque ele viu que todas as informações escritas, tanto no Evangelho de Lucas, tanto no livro de Atos dos Apóstolos, que também foi escrito por Lucas, ele confirma a veracidade dos fatos e ele confirma que havia naquela época os 32 países citados por Lucas, as 54 cidades e as 9 ilhas. Com isso, quando ele termina a sua expedição pela Ásia Menor, William Hussey diz assim: os grandes historiadores são os mais raros dos escritores. Eu reconheço Lucas
entre os historiadores de primeira classe. Tá vendo? Então, aqui o William Hussey, ele afirma realmente que Lucas, né, faz parte daqueles que são os grandes historiadores. Então imagina, né, se um especialista como o Sir William Mitchell Hussey, né, ele afirma que Lucas faz parte da categoria dos melhores historiadores, dos grandes historiadores que a humanidade possui, né, isso é mais do que o suficiente, né, para que a gente possa então crer que o livro de Atos realmente é um livro histórico e é um livro que conta histórias que realmente aconteceram naquele período, né? Maravilha, então. Então, Lucas, né, ele era médico, né, ele era também talvez um jurista ou um estudante de direito. E quando Lucas vai escrever o livro de Atos, né, ele usa como um dossiê jurídico em defesa de Paulo. E naquela época ali, né, Lucas ele escreve esse dossiê para defender Paulo, no sentido de que, assim como os romanos erraram em punir Jesus, né, a morte de crucifixão, assim também se eles condenassem Paulo, eles também estariam repetindo o mesmo erro. E pela tradição a gente sabe que foi isso que aconteceu. Paulo, no ano 67 depois de Cristo, ele é decapitado a mando de Nero César, imperador de Roma. Né? Então, se Paulo fosse condenado, Roma também estaria de novo cometendo o mesmo erro. E foi o que aconteceu realmente. Né? Então, Lucas era companheiro de suas viagens, viagens de Paulo. Ele era médico, ele era jurista ou estudante de direito. Né? E quando ele escreve o dossiê, parece até que não, o prazo já estava se esgotando. E aí ele não consegue dar uma conclusão e ainda mesmo assim o livro de Atos termina de forma inconclusiva e ele passa a ser inspirado por Deus e faz parte do cânon sagrado do Novo Testamento. Né? Muito bem. Então aqui a gente percebe que o livro de Atos ele é um livro onde nós podemos ter toda a confiabilidade, né? Confiabilidade histórica, certo? Quem era Paulo, né? Vamos ver aqui. Eu vou pegar aqui um livro chamado Uma Breve História do Mundo. É um livro que tem como autor Geoffrey Blainer, ele é australiano, e ele fala acerca de, aqui na página 103 aqui do livro, ele vai falar um pouco a respeito de Paulo, né? Ele vai dar uma pincelada aqui. Quem foi o apóstolo Paulo? Na página 103 deste livro, Uma Breve História do Mundo, capítulo 10 aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês, depois de Cristo, certo? Ele escreve aqui. E aqui no segundo parágrafo da página 103, ele vai falar um pouco de Paulo. Aqui diz assim: o conjunto de sinagogas no Mediterrâneo e no interior da Ásia Menor tornou-se um fórum inicial para a disseminação dos ensinamentos de Cristo. Ou seja, Geoffrey Blainer está dizendo que havia várias sinagogas em torno do Mediterrâneo, ali onde estava sendo disseminado o Evangelho, né? O Evangelho de Cristo. Evangelho quer dizer boas novas. São Paulo foi o primeiro convertido de maior expressão. Ele não havia falado com Cristo nem ouvido suas pregações, e de início opunha-se ao seguimento de seu culto, vendo como um perigo a tradicional religião dos judeus. A atitude de Paulo foi transformada, entretanto, por uma experiência mística na estrada de Damasco, isso está em Atos capítulo 9, e ele tornou-se um fervoroso missionário cristão. Mais ou menos 14 anos depois da morte de Cristo, ele começou a remodelar a igreja que nascia. Paulo possuía qualidades pouco comuns. Sentia-se em casa dentro de uma sinagoga, que era a igreja da época. Seus pais eram judeus e ele mesmo havia sido treinado para ser um rabino. Foi treinado aos pés de Gamaliel também, né? Como diz ali em Atos. Tinha a cidadania romana. Em Atos 22, Paulo diz que ele era romano, o que lhe dava um passaporte aos círculos oficiais, e falava grego.
a língua dos homens cultos. Ou seja, quando o apóstolo Paulo ele é chamado para ser missionário, para ser apóstolo de Cristo, ele antes era fariseu da tribo de Benjamim, instruído aos pés de Gamaliel. Né? Isso você pode ver, por exemplo, na Bíblia, aqui na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. Você pode ver isso aqui. Filipenses capítulo 3, no versículo 6. O apóstolo Paulo ele fala assim, versículo 5, melhor dizendo: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. E no verso 6, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então esse era Paulo, né? E Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele, no capítulo 3, mais precisamente, ele expressa o seu orgulho, né? Eu sou fariseu, eu sou filho de judeu, nasci em Tarso da Sicília, província romana, sou um cidadão romano, fui instruído aos pés de Gamaliel. Ou seja, Paulo tinha todo um preparo para que ele fosse usado por Deus para então disseminar o Evangelho de Cristo nas regiões das terras bíblicas, do mundo conhecido. E o próprio Paulo diz em Colossenses 1:23 que toda criatura debaixo do céu foi alcançada pelo Evangelho. Né? E naquele momento, até o final do primeiro século depois de Cristo, havia pelo menos 300 milhões de pessoas habitando no mundo conhecido. O que era o mundo conhecido da época? Os extremos ali era a Espanha, né? Ali em Romanos, por exemplo, Paulo ele tinha o desejo de viajar à Espanha, só que impedido pela morte não teve como realizar o sonho. Lembrando que a Espanha naquela época não é como a Espanha hoje, né? A Espanha, a palavra Espanha é uma palavra fenícia, vem da palavra Hispânia, com H no início, né? E compreendia toda aquela região da Península Ibérica, que nós conhecemos hoje como Espanha e Portugal. E até uma lenda, né, que diz que ali no litoral que hoje compreende Portugal, ali havia 2 colunas de Hércules. E ali uma frase em latim dizendo nada mais além. E os europeus, os asiáticos, os habitantes do mundo conhecido ali, do Velho Mundo, eles acreditavam que a Península Ibérica era o fim do mundo, que depois dali tinha o mar e depois tinha um grande abismo ali que colocava medo nos navegadores ali, né? Águas que até então não foram navegadas, até Cristóvão Colombo, então, desbravar pelo Oceano Atlântico e assim vir aqui para a América e descobrir a América, né? Pois bem, então o extremo oeste era a Hispânia, né? A Península Ibérica hoje conhecida, até a Índia e até o Ganges, né? Até o rio Ganges na Índia. E até o Império da China já era ouvido falar também ali. E também do norte ao sul, você tem no sul ali o Reino de Kush, que hoje é o norte do Sudão e o sul do Egito. E ao norte, né, o extremo norte, você tem, por exemplo, ali a Turquia, né, que antes era a Ásia Menor. Né? Você tem também a Trácia, que também era na Ásia Menor. Né? Então esse era o mundo conhecido. Né? E todo esse mundo, da Espanha até a Índia e da Turquia até o Sudão, digamos assim, né? Colocando os nomes atuais dos países hoje, né, para nós compreendermos melhor, todo esse pedaço, esse território de mundo foi alcançado pelo Evangelho. Porque Paulo, recebendo a missão de Cristo para propagar os ensinamentos de Cristo, ele juntamente com seus companheiros de viagem, né, inclusive Lucas, eles disseminaram o Evangelho por toda parte, pelo mundo conhecido. Então aqui nós percebemos que Paulo ele não era um homem qualquer, né, e Deus, né, e Jesus chamou Paulo, de acordo com Atos capítulo 9, para ser o apóstolo, né, para ser mais um apóstolo de Cristo. E depois Paulo ele vai diretamente para os gentios. Ele deixa de pregar para os judeus
os judeus não aceitam ele, até porque tem aquele preconceito com Paulo, que antes ele era perseguidor da igreja. Quando Estevão é apedrejado, estava aos pés de Estevão ali, estava ali sendo jogadas as roupas de Estevão, né? E as roupas de Estevão foram parar nos pés de Paulo, né? Antes chamado Saulo. E então Paulo, ele era perseguidor da igreja, arrastava mulheres e crianças dentro de casa. Isso ele fazendo, achando que era a vontade de Deus ali que ele estava fazendo. Mas então, no caminho para Damasco, em Atos 9, ele tem a visão de Jesus, né? E Jesus ali o chama para ser então discípulo, para ser apóstolo de Cristo. Ele começa então a pregar sobre Cristo, né? Ele falava grego também, né? E a língua grega naquela época era uma língua como se fosse o inglês hoje, era uma língua fluente. Então toda pessoa culta, toda pessoa inteligente da época, ela falava o grego, né? Tem uma citação aqui do William Hunsey também, né? Vamos falar mais um pouco desse camarada aqui. William Hunsey, ele vai falar também de que naquele momento a língua grega era a língua comum. E nós sabemos que o Novo Testamento, na Bíblia, foi escrito no grego koiné, né? Era o grego da época. Esse grego koiné, ele não é mais falado hoje na Grécia, né? Hoje o idioma grego é diferente do idioma grego da Bíblia, né? Então o Novo Testamento foi escrito em grego koiné, que era a língua franca da época. E William Hunsey, mais uma vez nós recorrendo a esse historiador, esse especialista em história da antiguidade, do primeiro século, ele fala o seguinte: por toda parte, o grego passou a ser o idioma das pessoas educadas e rapidamente foi adotado como língua comum nas atividades comerciais. Por volta de 200 a.C., falava-se grego desde as colunas de Hércules até o Ganges, ou seja, da Península Ibérica, do litoral português, até a Índia, até o rio Ganges. Então, por volta do ano 200 a.C., aqui na época do helenismo, né? Então aqui a gente percebe que essa língua era a língua franca da época, né? Era a língua franca como é hoje o inglês, né? Se você, por exemplo, viaja para um outro país, você não sabe falar a língua do outro país, e a pessoa que mora em tal país, ela não sabe também falar no nosso português, né? Então, recorre-se ao inglês, né? O inglês que hoje é a língua franca aí, né? Muito bem. Eu tenho uma citação também aqui, eu quero deixar aqui para vocês, ainda sobre a língua grega aqui. Quero deixar aqui para vocês também. Deixa eu só achar aqui para vocês. Aqui no livro uma breve história do mundo também, né? Eu já usei esse livro aqui, nesse vídeo, e pretendo usá-lo aqui nesse instante. Só deixa eu achar a página aqui. Deixa eu achar a página aqui que eu quero compartilhar com vocês. Se eu não achar, não tem problema. Eu vou comentar mesmo assim. Só queria ler só para contextualizar, mas eu acho que eu não vou achar aqui agora. Mas não tem problema. Geoffrey Bleiner, ele fala o seguinte, que na época do helenismo, da Grécia, foi construído ali em Alexandria, no Egito, né, no norte do Egito, uma biblioteca. E essa biblioteca ela foi um sonho de consumo de Alexandre o Grande, né, Alexandre Magno, ou até mesmo Alexandre da Macedônia, né? Ele recebia esses títulos. Então Alexandre ele tem um sonho de construir uma biblioteca em Alexandria, até porque ele queria disseminar a filosofia grega. E lá em Alexandria, no Egito, foi construída essa biblioteca, e a língua grega era a língua comum, e até muitos judeus, né, que foram na época ali do segundo século a.C., eles foram influenciados pela filosofia helenística e começaram a falar grego. Eles começaram a deixar de lado o hebraico e novas gerações foram vindo de judeus que só falavam grego, né? E como a língua grega era a língua franca daquele momento do mundo, então Alexandre, né? Ptolomeu II Filadélfio, porque Alexandre morre antes, aí Ptolomeu I assume no Egito,
Alexandre, a gente percebe que não deixou o sucessor, por isso que houve guerras entre generais, e um desses generais, que era Ptolomeu, ele foi se estabelecer no Egito. Então Ptolomeu I, pelo menos é o que temos assim de história, que parece que ele não deu a mínima para o que Alexandre sonhara, né, de ter uma biblioteca em Alexandria, mas o Ptolomeu II, Filadelfo, ele constrói, né, ele faz a biblioteca em Alexandria e coloca ali todos os documentos que ele pôde, então, comportar, né, colecionar, arrecadar, né, e colocar para a biblioteca. E o próprio Filadelfo II, Ptolomeu Filadelfo II, ele pede para que 72 anciãos judeus, como descreve aqui Geoffrey Blaine, ele pede para que esses 72 anciãos judeus traduzam todo o Antigo Testamento. O Antigo Testamento que foi escrito em hebraico, também não é o hebraico que é usado hoje em Israel, é o hebraico arcaico, e também porções de aramaico, você encontra no Antigo Testamento, por exemplo, em Daniel, no livro de Daniel, no capítulo 2, a partir do versículo 4 até o capítulo 7, verso 28, foi escrito em aramaico, né? Então, Filadelfo II, ele ordena para que os anciãos judeus, os 72, traduzam todo o Antigo Testamento para a língua grega, o grego koiné. É por isso que nós temos hoje a Septuaginta, né? Septuaginta, assim denominado o Antigo Testamento na língua grega. Então aqui nós falando acerca de Grécia, de Roma, né, dos judeus, dos cristãos, nós falamos aqui sobre o livro de Atos, aqui um pouco, né, demos uma introdução do livro de Atos, foi escrito por Lucas. E quando Lucas escreve, ele escreve a Teófilo. Quando ele começa o seu livro, né, em Atos, ele fala o seguinte: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. Ou seja, aqui já demonstra, né, que Lucas ele escreve esse livro para Teófilo. Quem era Teófilo, né? Se você vai para Lucas capítulo 1, aqui ele fala no livro de Atos, né? Escrevi o primeiro livro, né? Então, aqui o livro de Atos, ele foi o segundo escrito por Lucas. O primeiro foi o próprio Evangelho de Lucas. E como William Hansen falou que Lucas ele fazia parte dos grandes historiadores da humanidade, né? Quando Lucas começa a escrever o seu evangelho, ele fala o seguinte. Então, dois pontos que eu quero destacar aqui para vocês, né? Quem era Teófilo e também como que era Lucas, né? O que ele fez para, então, escrever o evangelho, que leva seu nome, e também o livro de Atos dos Apóstolos. Lucas capítulo 1, versículos 1 a 4. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Primeiramente, né, Teófilo é chamado de excelentíssimo. Excelentíssimo é um pronome de tratamento, né? Então Teófilo, ele possivelmente, né, muito provavelmente, ele era da área jurídica, né? Porque ele recebe esse título de excelentíssimo, né? Então Lucas ele escreve tanto o Evangelho, tanto o livro de Atos, com um destinatário primário a Teófilo, né? E esse Evangelho e o livro de Atos, eles foram inspirados por Deus, né? Aqui falando agora de teologia, né? Quando a gente fala de história, a gente não fica só preso à história. A gente trata das ciências humanas, né? A gente vai para a arqueologia,
a gente vai para teologia, filosofia, também nós, no decorrer de todo esse tema, nós vamos falar a respeito de filosofia, né? Vamos falar acerca de Paulo em Atenas, né? Que ele esteve com os filósofos, então vamos falar também um pouco de filosofia. E aqui o outro ponto que eu quero destacar é que Lucas, né? Quando ele estava para começar a escrever o seu evangelho e depois o livro de Atos, ele recorre a testemunhas oculares, né? Isso é um ponto importante, testemunha dos fatos que aconteceram, que ele depois descreve, e também depois de acurada investigação. Ou seja, Lucas fez questão de coletar todos os dados possíveis para compor e colocar no seu livro. Tanto em Lucas, tanto em Atos dos Apóstolos. Ok? Então é isso, gente. Fico por aqui nesse instante. Estarei gravando mais vídeos para vocês, né? Recapitulando, nós falamos acerca do livro de Atos dos Apóstolos. Eu trouxe aqui algumas citações, né? Esse é um vídeo que é para o estágio da Faculdade Uninter, pela qual eu estudo, né? Onde eu estudo, melhor dizendo. E estou aqui então apresentando esse tema aqui para vocês. Então nós vamos falar muito mais acerca de Atos dos Apóstolos e convido você então a viajar no tempo, né? Comigo aqui no primeiro século depois de Cristo. Eu trouxe citações de Lee Patrick Strobel, né, um norte-americano escritor, Rodrigo Pereira da Silva, também doutor em teologia, arqueologia e também ele é filósofo. E também eu citei aqui algumas citações de William Mitchell Hussey, né, o maior especialista em história antiga do primeiro século, certo? Então, esses foram os temas que eu quis abordar aqui nesse vídeo. Se você gostou, dá um joinha, dá um like aí, tá? Se você não é inscrito, se inscreve no canal e vamos continuando a tratar desse tema que é tão importante para a história, né? Então, eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo eu vou falar mais acerca do mundo greco-romano, tá? Eu falei muito do livro de Atos, apresentei para vocês o livro de Atos. Eu estarei falando no próximo vídeo sobre um pouco sobre os gregos, um pouco sobre os romanos, né, como era o dia a dia em Roma, por exemplo, na época do primeiro século depois de Cristo. Vamos falar também um pouco de Nero César, imperador de Roma, que como eu disse lá atrás, no início do vídeo, causou um incêndio na Judéia, né, em Israel, né, e colocou a culpa nos cristãos. Nós vamos falar um pouquinho dele também. E vamos falar também da religiosidade em Roma, né, e do choque religioso que houve. Né. Eu falei acerca do livro de Atos, né, e a gente vai, durante toda essa série, a gente vai discorrer sobre os conflitos culturais e religiosos, né, que nós temos aqui na história, tá bom? Então, quando se trata de história antiga, né, a gente está pegando fragmentos de história, né? A gente não tem todos os dados, né, da história da antiguidade, mas o que nós temos, né, pelo menos sobre esse tema, são dados suficientes para nós entendermos que o livro de Atos é um livro histórico, verídico, né, e que realmente ele teve um propósito, né? Então, no próximo vídeo eu vou estar falando mais um pouco a respeito da Grécia e também de Roma, né? Mais de Roma do que da Grécia, porque foi na época de Roma que os fatos registrados no livro de Atos aconteceu, né? Foi sob o domínio do Império Romano, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até breve a todos.